Economia Rural. Bem-vindo ao Paracatu Rural. O Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, FUNRURAL, foi instituído como uma alternativa de custo da Seguridade Social através da tributação diferenciada dos trabalhadores rurais. Essa forma alternativa de tributação foi iniciada com a Lei Complementar número 11/1971, que criou o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, ProRural. O FUNRURAL se trata de um imposto de caráter previdenciário que incide sobre o valor bruto da comercialização de toda a produção rural. O imposto é semelhante ao desconto do INSS incidido sobre os trabalhadores não rurais. Os produtores rurais, então, têm, em cada abate, o desconto relativo à contribuição. O FUNRURAL foi extinto em 2011, porém retornou em 2018, quando o Supremo Tribunal Federal o tornou obrigatório e de destaque para a manutenção dos trabalhos e programas de formação profissional no campo. O recolhimento do FUNRURAL é obrigatório para todos os produtores pessoa física e para os produtores pessoa jurídica que têm empregado. O recolhimento vai acontecer quando você, produtor rural, se for pessoa física, vender a sua produção para um outro produtor, para empresas estrangeiras ou para consumidores finais, que também sejam pessoas físicas. Já o produtor pessoa jurídica deve recolher o FUNRURAL sempre que vender a sua produção ou quando adquirir a produção de outro produtor que seja pessoa física. A nossa colaboradora, advogada tributarista doutora Jamile Santana Motê, explica que existem 3 tipos de incidência do FUNRURAL: pessoa física, pessoa jurídica e imposto sobre a folha de pagamento. Porém, ela não é uma aposentadoria. Olá, Francis, tudo bem? Isso mesmo, Francis. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o FUNRURAL, que é um fundo de assistência ao produtor rural. É uma contribuição social que vai recair sobre a comercialização da produção rural. Tanto o produtor rural pessoa física quanto o produtor rural pessoa jurídica devem recolher o FUNRURAL. Nos casos em que pessoa física, sempre que vender para consumidores finais, sempre que transacionar com empresas estrangeiras ou com outros produtores rurais. Na pessoa jurídica, sempre que essa pessoa jurídica ela adquirir produtos de produtores rurais pessoa física ou quando ela fazer uma venda, desde que ela tenha pelo menos um funcionário. As alíquotas de incidência do FUNRURAL são sobre a receita, o valor bruto da venda da produção. Para a pessoa física vai ser de 1,5% e vai ter como destinatário aí o Senar, o RAD, o próprio FUNRURAL e também o INSS. Na pessoa jurídica, essa alíquota ela muda, ela cresce, ela vai para 2,5%, mas mantém os mesmos destinatários: Senar, RAD e INSS. E nesse ponto é importante frisar que o FUNRURAL ele não é uma aposentadoria para o produtor rural. Ele não garante para quem recolhe essa aposentadoria, esse benefício. Se o produtor rural quiser se aposentar, vai ter que contribuir em A parte para o INSS. Sim, Francis, existem casos aí que isentam o produtor rural pelo recolhimento do FUNRURAL. São casos, por exemplo, quando esse produtor rural ele não tem como atividade principal a produção rural. A produção rural ela figura aí como uma atividade eventual daquele contribuinte. Outro caso é quando o seu objeto de produção é de reflorestamento e desde que ele seja inscrito, devidamente cadastrado no Ministério da Agricultura, ele consegue essa isenção. Outras situações é quando é comercializado animal para cobaia, para reprodução ou para pesquisas científicas. E também vale lembrar que essa isenção ela é apenas no que tange ao FUNRURAL, ao Senar, ao RAD e ao INSS. A cobrança se mantém.
Francis, em caso de não pagamento do fundo rural, pode incidir uma multa sobre o valor devido do tributo, que vai variar de 75% até 225%. Ou seja, não dá para cogitar essa possibilidade, mas se sobrevier alguma eventualidade e não for recolhido devidamente, não for pago devidamente ao fundo rural, indica-se aí verificar editais de parcelamento especial, se há algum tipo de refis do fundo rural. Hoje nós temos um edital de transação tributária que contempla dívidas com o fundo rural. Então vale a pena buscar o setor jurídico da sua empresa ou o seu advogado e verificar com ele essa gestão de passivo fiscal. Não saia daí, nós vamos continuar esse assunto depois do intervalo. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? O fundo rural deve ser declarado na Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social, GFIP. No entanto, é importante lembrar que ele não é uma declaração, mas sim um tipo de contribuição. O trabalhador rural deve formalizar a preferência quando realizar a sua primeira contribuição do ano por meio da Guia de Recolhimento do FGTS. Quando o produtor opta por recolher o imposto diretamente da folha de pagamento, o valor é descontado automaticamente. Essa opção pode ser feita tanto por produtores pessoas físicas como jurídicas. A advogada, a doutora Jamile, explicou sobre uma dúvida muito comum, que é quando o produtor rural paga a dívida, mas ela ainda continua em aberto. Outra dúvida muito comum, Francis, é quando o contribuinte produtor rural paga esse refis, paga uma dívida fiscal do fundo rural, mas aquela dívida ainda permanece em aberto. Então, o que fazer nessa situação? Nesse caso, o portal Regularize, que é o portal da PGFN, que é a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, ele dispõe de um serviço chamado Revisão de Dívida Ativa. Nesse serviço, você pode solicitar que se extingua esse débito pelo já pagamento da dívida. Então você vai comprovar ali por meio dessa sua solicitação que já houve o pagamento, então que essa dívida ela já não existe mais. Então o pedido de revisão de dívida ativa acaba sendo a melhor saída. Essa é uma via extrajudicial, claro que ainda lhe é cabível uma via judicial, caso opte, você pode entrar com uma ação ordinária que se declare que já houve o pagamento deste tributo. Nós temos 2 tipos de jeitos de recolhimento deste fundo rural. O produtor ele pode escolher ser tributado na folha de pagamento ou ele pode escolher ser tributado na comercialização da produção rural. O produtor rural ele deve formalizar a sua preferência, qual é o regime que ele quer ser tributado no fundo rural. Então, logo ali no seu primeiro pagamento, na sua primeira contribuição, logo na guia de recolhimento do FGTS. O momento de maior decisão do produtor rural é em janeiro, onde ele vai optar em como ele será tributado pelo fundo rural, se pela folha de pagamento ou se pela comercialização da produção rural. Então, vou deixar aqui alguns insights, algumas orientações que eu acho que são interessantes de destacar. A primeira delas é que quando a produção, a economia daquela fazenda é familiar,
ela necessariamente vai ser tributada pela comercialização da produção rural. Se aquele produtor rural quer ser tributado pela folha de pagamento, ele necessariamente tem que ter pelo menos um funcionário. E outra coisa que é extremamente importante é no que tange ao consórcio simplificado de produtores rurais. Dentro desse consórcio existe um produtor líder responsável por essa sociedade. Ele traz consigo, e isso vai comunicar com o consórcio, toda a sua personalidade tributária. O que eu estou querendo dizer com isso? Todas as características de recolhimento do fundo rural que ele tem como produtor rural, ele comunica com o consórcio. Ou seja, é importantíssimo que o consórcio, antes de escolher o seu líder, escolha um líder que ele queira necessariamente as características tributárias. Então, se aquele líder ele estiver sendo tributado pela folha de pagamento, o consórcio também será. Se aquele líder estiver sendo tributado pela comercialização da produção, o consórcio também será. Então, cabe aqui um planejamento minucioso direcionado a esse fim específico. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Chegou a hora dos abraços para os ouvintes, telespectadores e internautas. Abraço aí para o Daniel Pereira na Bahia, Emanuel Nunes Lacerda, Thalita Suene, Divina Melo, também Maria de Fátima Santos, Samuel Martins, tem também a Ciana Andrade Barros, Igor Domingos, Bruna Lima, Cristiano Rabelo de Souza, Lorena Vitória Claudino, Marcelo Caixeta, Luan Vitor, Felipe Damasceno, Moacir Naves, Silvério Lourenço e ainda pro Irã da Silva Muniz, Breno Gonçalves, Israel Ferreira, Francisco Martins e para o nosso ouvinte Valdir Rodrigues. Lembre-se de curtir, comentar, compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Para minha esposa Paula, aquele beijão. Te amo, Paula. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Confie, tenha fé. Até o próximo encontro. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.